Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 6 de março. E estamos de volta com os 5 Minutos. Então vamos ao que é notícia agora. Governo propõe novo PERSE com freio para isenções ao setor de turismo e eventos. Supremo retoma julgamento sobre porte de maconha. E Toyota anuncia investimento bilionário no Brasil. O governo vai apresentar uma proposta de lei para substituir o atual PERSE. O PERSE é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conforme a sigla diz. Ele foi instituído durante a pandemia. A proposta era conceber benefícios fiscais para o setor, um dos mais afetados com o fechamento das atividades por questões sanitárias ligadas à Covid. Só que a pandemia acabou e, de acordo com a Haddad, as contas precisam ser refeitas. Em 2022, nós tivemos mais de 10 bilhões de renúncia fiscal para o PERSE e em 2023, mais de 13 bilhões de reais de renúncia para o PERSE, já expurgadas as eventuais inconsistências dos informes dos próprios contribuintes. Então, mandei fazer um pente fino bastante rigoroso para a gente ter ideia de quanto está custando o PERSE por ano. O ministro da Fazenda teve reunião ontem com líderes da Câmara para tratar do assunto. Ele apresentou estes números e outros. Fernando Haddad voltou a apresentar os mesmos balanços em entrevista após a conversa com os deputados. Vamos ouvir também. Então, nós já atingimos a marca aí de quase os 25 bilhões do acordo. E foi isso que eu levei à consideração do presidente Lira. Muitos líderes se sensibilizaram, alguns não, dizendo que o setor ainda precisa de apoio, alguns setores menores e tal. Nós ficamos de estudar, fazer um estudo de caso para verificar quais são os setores que realmente ainda não conseguiram se recuperar. Lembrando que das 11 mil empresas do PERSE, o faturamento em 2019, portanto pré-pandemia, foi de 146 bilhões de reais. O faturamento em 2020, foi o pico da pandemia, foi de 101 bilhões de reais. E o faturamento em 2022, vamos fechar o do ano passado, de 22, já foi 200 bilhões de reais. Portanto, nós já estamos em franca recuperação. O projeto do novo PERSE ainda está em elaboração, mas a promessa é de que seja encaminhado ao Congresso até a semana que vem. Um dos pontos estudados é a redução considerável de empresas que terão direito ao benefício. Apesar de importante durante a pandemia, o PERSE se mostrou alvo de inconsistências nos últimos meses. Entre os pontos críticos apontados pela Fazenda estão suspeitas de fraude e empresas que começaram a operar depois da pandemia e ainda assim conseguiram direito à isenção. A promessa do líder do governo, José Guimarães, é de que o texto seja votado até abril. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Eu estou usando a palavra descriminalização, mas o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que não. O julgamento é sobre a quantidade de droga que pode ser portada para consumo pessoal e que não seja considerada tráfico. Esse assunto é controverso. A discussão envolve a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas. Esse artigo prevê sanções alternativas, isto é, sem pena de prisão, para quem for pego portando ou transportando drogas para consumo pessoal. Só que qual seria essa quantidade? Ninguém sabe ao certo. Até o momento, 5 ministros votaram declarando inconstitucional enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal. Só um voto considera válida a regra para a Lei de Drogas. Enquanto isso, o Senado entra em compasso de espera. Está em discussão na Casa uma PEC que criminaliza o porte de drogas para todo e qualquer tipo, em qualquer quantidade que seja, e endurece a pena. O relator é o senador Efraim Filho. Ele queria votar o texto na CCJ hoje pela manhã e se adiantar ao Supremo. Só que ontem, interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disseram para Efraim esperar. A Toyota confirmou planos de investir no Brasil 11 bilhões de reais até 2030. Quase metade desses investimentos devem aportar até 2026. E o Brasil venceu essa disputa com o México, onde a montadora tem plantas de produção desde 1956.
Uma parte considerável dos investimentos é para ampliar a capacidade de produção. A montadora japonesa aposta no lançamento de novos modelos e não é apenas na diversificação de design que eles estão de olho. O foco da Toyota para o mercado brasileiro são os veículos e motores com tecnologia híbrida flex. Eles estão presentes nas últimas gerações do Corolla, tanto do sedã quanto do Cross. Quem já dirigiu um desses sabe como é bom, e a montadora sabe que tem mercado. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.